Você já teve aquela sensação de domingo à noite? Não a sensação normal de cansaço. Estou falando de algo diferente. Você está deitado, o celular na mão, a luz do quarto apagada, e uma coisa começa a apertar no peito sem nome. Não é saudade. Não é ansiedade. É uma pergunta que você evita há tanto tempo que ela aprendeu a aparecer só quando está escuro e silencioso. A pergunta é: onde foi parar a minha vida? Você não falhou em nenhum momento grande. Não tomou uma decisão catastrófica. Não perdeu tudo de uma vez. A sua vida foi escapando das suas mãos da mesma forma que a água escapa entre os dedos. Devagar. Gota a gota. Sem barulho. E um dia você acorda e percebe que está vivendo uma vida que não reconhece. Uma vida que parece ser sua, mas não é. Uma vida no piloto automático, dirigida por hábitos que você não escolheu, por reações que você não decidiu ter, por uma versão de você que parou de crescer em algum ponto do caminho e ninguém te avisou. Isso não é fraqueza. É o que acontece quando a mente não tem dono. Esse vídeo não é sobre motivação. Motivação é temporária. Ela sobe como maré cheia e desce com a mesma força. Esse vídeo é sobre outra coisa. É sobre entender por que a sua vida está onde está. E mais do que isso, é sobre entender que você ainda está em tempo. Mas só se você prestar atenção no que eu vou te mostrar agora. Talvez esse vídeo não tenha aparecido para você hoje por acaso. Talvez você precisava ouvir exatamente isso. Vamos começar. Existe uma mentira que a maioria das pessoas carrega sem saber que está carregando. A mentira de que a vida virou o que virou por causa das circunstâncias. Pela família que não ajudou. Pelo chefe que não reconheceu. Pelo dinheiro que não apareceu na hora certa. Pela oportunidade que não veio. Mas a sua vida não escapou das suas mãos porque as circunstâncias foram contra você. Ela escapou porque, em algum momento, você assinou um contrato. Não em papel. Não com caneta. Mas você assinou. Linha por linha. Pequena decisão por pequena decisão. Cada vez que você apertou o botão de soneca quando sabia que precisava levantar. Cada vez que deixou para amanhã o que sabia que precisava ser hoje. Cada vez que cedeu ao impulso quando sabia que o certo era resistir. Cada vez que abriu o celular quando devia ter aberto o livro. Cada uma dessas pequenas cedências foi uma assinatura. E o contrato que você foi assinando, sem perceber, diz o seguinte: eu aceito viver no modo reativo. Eu aceito que as minhas vontades do momento valem mais que os meus sonhos do futuro. Eu aceito que quem manda em mim é o cansaço, é o celular, é o sofá, é o fim do dia, é o que eu sinto agora. O problema não é que você assinou esse contrato. O problema é que você nem sabe que ele existe. E o contrato que você não conhece é o que tem mais poder sobre você. Napoleão Hill passou décadas estudando porque algumas pessoas chegam aonde chegam e outras ficam para trás. E o que ele encontrou não foi sorte. Não foi talento excepcional. Foi uma coisa muito mais simples e muito mais dura de ouvir. As pessoas que constroem algo real não são as que nunca cansam. São as que aprenderam a não deixar o cansaço decidir por elas. As que descobriram que nenhuma circunstância tem poder sobre quem se recusa a assinar o papel. Agora presta atenção, porque é aqui que a maioria não entra. O contrato com a mediocridade não é assinado em um único dia ruim. Em um dia em que tudo deu errado, em que você perdeu um emprego ou terminou um relacionamento. Esses dias difíceis você enfrenta. O contrato é assinado nos dias normais. Nos dias que você nem vai se lembrar amanhã. Numa terça-feira de tarde quando você trocou 30 minutos de estudo por 30 minutos de vídeo aleatório. Numa quarta de manhã quando ficou mais 15 minutos na cama. Num sábado à noite quando gastou o que havia guardado. Nesses dias invisíveis, onde nada parece ter peso, é onde tudo é decidido. Isso é o que torna esse contrato tão perigoso. Ele parece inofensivo até o dia em que você tenta virar a página e percebe que não consegue mais. Comente aqui embaixo: eu rasgo esse contrato. Quando você escreve isso, você está declarando para sua própria mente que o acordo antigo acabou. Que quem manda agora é você. Mas antes de te mostrar como rasgar esse contrato de vez, eu preciso te mostrar algo ainda mais urgente. Porque existe uma coisa que acontece dentro da sua mente antes de qualquer decisão ser tomada. E é ela que está no verdadeiro comando da sua vida agora. Imagina uma casa. Uma casa normal, como a sua. Agora imagina que essa casa não tem porta. Qualquer pessoa pode entrar. O vizinho reclamão entra, joga o lixo no meio da sala e vai embora. O colega de trabalho que só fala em problema entra, senta no sofá, bota os pés na mesa e fica. A notícia ruim entra, se instala na cozinha e começa a cozinhar o jantar.
Você não convidou ninguém. Mas todo mundo está lá dentro porque você não tem porta. A sua mente, quando não está disciplinada, é essa casa. Pensamento de raiva entra sem bater. Comparação dolorosa entra sem pedir licença. Medo sem fundamento entra e dorme no seu quarto por semanas. Você nem percebe que eles estão lá. Você só sente que está pesado. Que está cansado antes mesmo de começar o dia. Que está irritado sem conseguir explicar por quê. É porque a sua casa está cheia de inquilinos que não foram convidados, que não pagam aluguel e que estão consumindo a sua energia sem você ver. Napoleão Hill falava sobre o domínio da mente. Não controle no sentido de reprimir o que sente, mas no sentido de decidir o que você deixa ficar. A mente disciplinada não é aquela que não sente raiva. É aquela que não deixa a raiva sentar, servir café para si mesma e morar. A verdade que ninguém gosta de ouvir é essa. Você não é responsável por tudo que bate na sua porta. Mas você é completamente responsável pelo que deixa entrar. E pelo que deixa ficar. Pensa no que você alimentou ontem. Não no que comeu. No que você deu atenção. Nas notícias que leu. Nos vídeos que assistiu. Nas conversas que entrou. Em cada uma dessas escolhas, mesmo nas menores, você definiu como se sentiu, o que pensou, e o que foi capaz de fazer no resto do dia. O que você alimenta cresce. Sem exceção. Quando você acorda de manhã e o primeiro pensamento é que dia longo vai ser esse, você abriu a porta para um inquilino que vai morar no seu ombro durante as próximas 12 horas. Não é misticismo. É funcionamento do cérebro. O que entra molda o que você pensa. O que você pensa molda o que você faz. O que você faz molda quem você é. Você não pode controlar tudo que bate na sua porta. Mas você pode colocar um porteiro lá. E esse porteiro tem uma pergunta simples para cada coisa que chega. Isso me ajuda a chegar onde quero? Se a resposta for não, porta fechada. Comente, eu decido quem entra. Porque quem declara isso começou a recuperar o governo da própria mente. Mas agora eu preciso te alertar. Controlar o que entra é fundamental. Só que existe algo ainda mais profundo. Existe um momento em que tudo isso é testado na vida real. O momento em que a sua disciplina é colocada diante de uma escolha concreta. E é nesse momento que a maioria das pessoas perde tudo que tinha começado a construir. São 8 da noite. Você chegou do trabalho. O corpo dói de um jeito que não é só físico. É aquele cansaço que vai além do músculo, que chega na cabeça, na vontade, em tudo. A mochila ainda está nas costas quando você já sente o sofá te chamando pelo nome. Você sabe que tinha prometido para si mesmo que hoje ia ser diferente. Que ia ler pelo menos meia hora. Que ia organizar as contas do mês. Que ia fazer aquela ligação que você vem adiando há 2 semanas. E aí começa uma conversa dentro de você. Uma voz diz, você trabalhou o dia inteiro, você merece descanso, deixa para amanhã. E outra voz, bem mais baixa, quase um sussurro que você mal escuta, diz, se você deixar para amanhã, o amanhã vai ser igual ao hoje. E o mês que vem vai ser igual a esse. E o ano que vem vai chegar e você vai estar no mesmo lugar, ouvindo a mesma conversa, escolhendo a mesma voz. A maioria das pessoas ouve a primeira voz. Não porque é fraca. Mas porque ninguém ensinou uma verdade essencial. A vontade não precisa vir antes da ação. A maioria espera sentir motivação para agir. Fica esperando o dia em que vai acordar com energia total, com clareza, com disposição de sobra. Mas esse dia não vem sozinho. Nunca vem chamado. Motivação não é o motor. É o combustível que aparece depois que o motor já está ligado. Você espera sentir vontade para treinar. Mas só sente vontade de treinar depois que já começou. Você espera sentir inspiração para estudar. Mas ela só aparece depois que você já abriu o caderno. Você espera estar pronto para mudar. Mas a prontidão só chega depois que você já começou a mudar. Napoleão Hill identificou isso de forma precisa ao estudar pessoas que construíram algo real saindo do zero. Nenhuma delas esperou sentir vontade. Elas agiram primeiro. E a vontade, a motivação, o ânimo, tudo isso apareceu no caminho. Como consequência. Não como ponto de partida. Fazer sem vontade não é martírio. É a habilidade mais poderosa que existe. Qualquer pessoa age quando está animada, quando acabou de tomar uma decisão empolgante, quando está no começo de um ano novo cheio de promessas. A questão real é quem age quando não está. Você que pega ônibus 2 horas por dia. Você que chega em casa com o tanque vazio. Você que tem boleto para pagar e sonho para alcançar e o mesmo número de horas que todo mundo. Você não precisa de mais motivação.
Você precisa aprender a agir antes que a vontade apareça. Cada vez que você age sem vontade, você deposita algo no seu banco interno de confiança. Uma pequena prova de que você é capaz. Cada vez que você cede sem vontade, você faz um saque. E tem gente que está no vermelho desse banco há anos sem entender por que se sente tão travado, tão pesado, tão longe de si mesmo. Comente: eu ajo antes da vontade chegar. Por que quem declara isso parou de esperar permissão da preguiça para viver? Mas presta atenção agora. Porque o que vou te mostrar a seguir é um mecanismo que está construindo ou destruindo a sua vida enquanto você assiste esse vídeo. Existe um processo que acontece dentro de você toda vez que você toma uma decisão. Toda vez. Não importa se é grande ou pequena. Quando você decide levantar na primeira vez que o despertador toca, alguma coisa é registrada. Quando você aperta o botão de soneca, outra coisa é registrada. Não como memória. Como identidade. A sua mente não apenas guarda o que você faz. Ela constrói uma imagem de quem você é a partir do que você repete. É como se cada decisão pequena fosse um tijolo. O tijolo não parece nada sozinho. Mas junto com outros, ao longo do tempo, ele forma a estrutura de uma pessoa. De uma identidade. E um dia você olha para essa estrutura e pergunta em silêncio: quando eu construí isso? Você construiu nos detalhes que achou que não importavam. Quando achou que ninguém estava olhando. Quando achou que era só dessa vez. O problema não é a grande decisão que você adiou. É o padrão que você criou nas decisões que pareciam não ter peso. Porque a mente aprende por repetição. E o que você repete vira crença. O que vira crença vira comportamento automático. E o comportamento automático vira o piloto que dirige a sua vida enquanto você está com a cabeça em outro lugar. Napoleão Hill chamava de princípio da repetição com intenção. Quando você repete uma ação de forma consciente, você está reprogramando a imagem que tem de si mesmo. Não de uma vez. Gota a gota. Da mesma forma que a água vai esculpindo uma pedra. Você não vê acontecer. Mas um dia a pedra está diferente. Se você quer mudar a sua vida, você não começa pelo grande objetivo lá no horizonte. Você começa pela menor decisão do dia. E você a faz certa. Não porque vai resolver tudo de uma vez. Mas porque vai ensinar para a sua mente que você é o tipo de pessoa que faz o que precisa ser feito. E aí a próxima decisão fica um pouco mais fácil. E a seguinte ainda mais. E com o tempo, a identidade antiga começa a ceder lugar para outra. Não tente mudar tudo de uma vez. A mente não suporta a ruptura total. Ela resiste, entra em pânico e você desiste em 3 dias. Mas ela suporta pequenas mudanças repetidas. Uma única coisa que você sabe que precisa fazer e não faz. Comece por ela. Domine ela. Depois avance. Um filósofo grego observou algo que a ciência confirmou séculos depois. Você não age de acordo com quem quer ser. Você se torna quem quer ser através das suas ações. A identidade não é ponto de partida. É destino. E você chega nela agindo, não esperando. Comente: eu construo quem sou em cada decisão. Porque quem declara isso parou de esperar virar alguém antes de agir. Mas aqui está onde o jogo muda de vez. Porque existe uma força que trabalha contra você sem você perceber. Uma força que não aparece de repente. Que se instala devagar. E que, se você não souber reconhecer, vai desmontar tudo que você começou a construir. Imagine uma corrente. No começo, os elos são finos como linha de costura. Você poderia quebrar com os dedos se quisesse. Mas você não quebra, porque parece pequena demais para importar. E todo dia ela ganha mais um elo. Ainda fino. Ainda fácil de romper. Mas você deixa passar. E depois de um tempo, você tenta mover e percebe que não consegue mais. A corrente ficou pesada sem você perceber quando. Esse é o hábito que você não escolheu conscientemente. Mas que acabou escolhendo por você. A corrente de ficar na tela até tarde sem propósito. A corrente de reclamar antes de tentar. A corrente de começar sempre na semana que vem. A corrente de comer o que é rápido e não o que faz bem. A corrente de evitar a conversa difícil. De empurrar o boleto. De fechar os olhos para o que está errado e fingir que resolve sozinho. Cada hábito ruim foi um elo fino que você deixou passar. E agora ele pesa mais do que parece. Mas existe o outro lado disso, e é aqui que ninguém te leva. Você também pode construir correntes de ouro. Com os mesmos elos finos. Com a mesma lógica de repetição. Só que essa corrente não te prende. Ela te sustenta. A corrente de dormir no horário certo.
De não pegar o celular antes de fazer algo produtivo. De ler 10 minutos antes de dormir. De guardar um pouco do salário antes de gastar o resto. De fazer o que precisa ser feito antes do que você quer fazer. Cada um desses hábitos começa tão pequeno que parece irrelevante. E é exatamente por isso que funciona. A mente não resiste ao pequeno. Ela só resiste à ruptura brusca. Se você tenta transformar tudo de uma vez, ela entra em pânico. Se você muda uma coisa pequena e a mantém, ela adapta. E o que era esforço vira rotina. E a rotina é o que constrói destino. Napoleão Hill dizia que a diferença entre quem constrói e quem apenas tenta está na consistência de pequenas ações, não na grandiosidade de grandes promessas. A maioria faz grandes promessas para si mesma em momentos de empolgação. Poucas pessoas fazem pequenas promessas e as cumprem todo dia, mesmo sem empolgação. E são essas pessoas que chegam a algum lugar. Você tem consistência para uma coisa pequena? Para uma só? Se tiver, você tem o suficiente para começar. Comente: eu forjo minhas correntes de ouro. Porque quem declara isso escolheu o lado certo dessa batalha. Mas agora presta muita atenção. Porque o próximo ponto é onde a maioria das pessoas quebra definitivamente. Não no começo. No meio. Quando já começaram a mudar, já sentiram a diferença, já viram os primeiros resultados. E aí acontece algo que derruba tudo. Algo que a maioria não esperava e não sabe como atravessar. Você vai falhar. Não talvez. Vai. Em algum momento você vai ceder quando não deveria. Vai deixar passar um dia. Vai voltar para um hábito antigo. Vai sentir que tudo que havia construído desmoronou de uma vez. E é exatamente nesse momento que a maioria desiste. Não porque falhou, mas porque não sabe o que fazer depois de falhar. A mente indisciplinada trata o erro como prova definitiva. Prova de que não tem capacidade. De que nunca vai conseguir. De que sempre foi assim e sempre vai ser. E o que era um deslize vira uma sentença. O que era um tropeço vira uma identidade. A mente disciplinada faz diferente. Ela não finge que não aconteceu. Não ignora. Mas também não fica sentada em cima do erro como se ele fosse o lugar definitivo. Ela olha para o que aconteceu, entende o que falhou e corrige o rumo. No próximo momento disponível. Não amanhã. Não na segunda-feira. Errou no almoço, corrige no jantar. Não estudou de manhã, estuda à noite. Ficou 2 semanas sem o hábito, volta hoje. A mente que sabe recomeçar nunca perde o jogo de vez. Porque o jogo só termina quando você decide que terminou. E essa decisão é sempre sua. Pensa num balde com um furo pequeno no fundo. A maioria olha para o furo e para de encher. Acha que não tem sentido, que vai sair tudo pela rachadura. Mas a questão não é o furo. É se você está colocando mais água do que está saindo. Se estiver, o balde enche mesmo com o furo. O progresso não exige perfeição. Exige consistência maior do que a falha. Napoleão Hill escreveu sobre persistência não como teimosia, mas como a capacidade de continuar mesmo quando nada parece funcionar ainda. Porque a maioria desiste exatamente antes do ponto de virada. Não por falta de capacidade. Por falta de fé no processo. Recomeçar não é derrota. É a habilidade mais poderosa de quem vai longe. Qualquer um começa. Poucos recomeçam quando é difícil, quando a empolgação foi embora, quando o resultado ainda não chegou. Comente: eu sempre recomeço. Porque quem declara isso nunca está verdadeiramente fora do jogo. E agora chegou o momento mais importante desse vídeo. Porque tudo que você aprendeu até aqui pode ser perdido se você não entender o que vou te dizer agora. O piloto automático não é perigoso porque te faz fazer coisas erradas. Ele é perigoso porque te faz passar pela vida sem viver. Você pode acordar, trabalhar, comer, dormir e repetir isso por anos inteiros sem nenhuma dessas coisas ter sido uma escolha sua de verdade. Foram respostas automáticas a estímulos que apareceram. O despertador tocou e você levantou ou não levantou. A notificação apareceu e você olhou. O cansaço chegou e você cedeu. Em nenhum momento você decidiu. Você reagiu. Uma vida inteiramente reativa não é uma vida escolhida. É uma sequência de reações que parecem uma vida. O momento em que você sai do automático não é necessariamente quando você muda tudo de uma vez. É quando você percebe que estava no automático. Esse segundo de percepção é o início de tudo. Pode acontecer no meio de uma discussão que você não precisava ter. Pode acontecer olhando para uma conta que não deveria existir. Pode acontecer num domingo à noite, com aquela pergunta que aperta o peito sem nome. Esse segundo não é fraqueza.
É o momento em que você voltou. Napoleão Hill ensinava que o ser humano é a única criatura capaz de escolher o que faz com seus próprios pensamentos. Não controlar o que aparece, porque isso não está nas suas mãos. Mas escolher o que faz com o que aparece. E essa escolha, repetida ao longo dos dias, constrói ou destrói tudo. Se você pode escolher o que faz com um pensamento, você pode escolher o que faz com uma hora. E se pode escolher a hora, pode construir o dia. E os dias constroem os meses. E os meses constroem os anos. E os anos constroem a vida. Não uma vida que aconteceu com você. Uma vida que você fez acontecer. Não existe ponto de chegada onde a batalha acaba. Todo dia o despertador vai tocar. Todo dia o sofá vai estar lá. Todo dia vai ter uma voz dizendo que pode esperar mais um pouco. Isso não vai desaparecer. Mas com o tempo, com os elos certos, com a identidade certa, a batalha fica menor. A voz do impulso fica mais baixa. E a sua voz, a voz de quem decide, fica mais forte. Você não está preso onde está. Você está exatamente onde as suas decisões passadas te trouxeram. E isso é mais bom do que ruim. Porque significa que as suas decisões de agora vão te levar para outro lugar. Você não precisa mudar tudo hoje. Você precisa mudar uma coisa. A menor possível. Aquela que você já sabe qual é. E fazê-la agora. Não amanhã. Não na semana que vem. Porque o futuro que você quer não está esperando em algum lugar parado. Ele está sendo construído ou destruído nesse momento, nessa escolha, nessa hora. Comente, eu escolho agir agora. Porque quem declara isso deu o único passo que realmente importa. Talvez esse vídeo tenha chegado para você hoje por um motivo que vai além de qualquer algoritmo. Talvez você estivesse precisando ouvir exatamente isso. Que não é tarde. Que você ainda está em tempo. Que a versão de você que poderia existir não desapareceu. Ela está esperando que você pare de adiar o reencontro. Você não está perdido. Você está em algum ponto do caminho. E qualquer ponto é um ponto de virada, se você decidir que é. A sua história não acabou. Ela está sendo escrita agora. E a caneta está na sua mão. Se esse vídeo acendeu algo em você, compartilhe com alguém que também precisa lembrar disso e se inscreva no canal.